vem coisa alguma, meu irmão. E aqui os discípulos lançaram a rede a noite inteira. E eu imagino a canseira que eles não estavam, a agonia que eles não estavam, porque não era para eles voltar à rotina deles antigamente, não era para eles fazer aquilo que eles faziam, não. Jesus tem um chamado, igreja, na minha vida, e Jesus tem um chamado na tua vida. Ele não quer que nós venhamos dormir, Ele não quer que nós venhamos descansar, mas Ele quer que nós venhamos caminhar, que nós venhamos marchar, que nós venhamos fazer a obra, que nós venhamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Ganhar almas para o Senhor Jesus. Aí então ali Jesus dá uma missão para Pedro e para os outros discípulos. Dá uma lição para eles. Como que Jesus podia chegar e falar assim: eu não mandei vocês fazer a minha obra, por que vocês voltaram a pegar o barco e voltaram a pescar? Será que vocês não aprenderam nada comigo esse tempo todo, andando comigo, comendo comigo, e eu não deixei voltar nada para vocês? Será que vocês não aprenderam? Será que nós não conseguimos aprender com Jesus? Eita Deus. E então, quando era de madrugadinha, aí está meio escuro. Não sei se você já levantou 5 horas da manhã. É aquela, assim que vocês, né? A gente quase não vê nada. E assim já estavam os discípulos. Põe o arrego no barco e já ia para casa, porque não pegaram nada, com certeza, não ia pegar. Mas quando eles veem, aleluia, eles veem Jesus vindo até eles. Porque no quarto ele diz assim: cedo já de manhã, Jesus se apresentou à praia. Mas os discípulos não o conheceram, e era Jesus. E por que eles não conheceram? Porque entre aquela neblina, aquela escurinha, meio um pouco escurinha, eles não conheceram a Jesus. Não dava para eles saber quem que era. Mas Jesus mostrou o caminho para eles. Eu sei que vocês pegaram, para esse pessoal pegaram o barco e foram pescar a noite toda e não pegaram nada, não é? Ali, Jesus ensinando a eles, e eu acho que eles lembraram. Jesus não falou para nós ir levar a palavra dele, para nós ir e fazer a obra dele. E quando ali, aleluia, Jesus então vem andando ali na praia, porque Jesus tinha prometido para eles que nunca ia deixar eles só. De maneira nenhuma ele ia para o Pai, mas não ia deixar só. Sempre Jesus ia estar com eles até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Jesus não ia o abandonar. Assim como eu e você, Jesus não abandona. Nós abandonamos Jesus muitas vezes, mas Jesus não abandona nós. Ele vai estar conosco. Ele sempre vai estar conosco. Glória a Deus. Tem a passagem da Bíblia ali que quando Jesus ele andava sobre a face da terra, ele dá pão, ele dá peixe ali, a multidão ali, aleluia, na época que aconteceu a morte de João Batista, que João Batista foi morto. E ali Jesus então tem aquela decepção, tem aquela solidão. Aí Jesus então multiplica o pão, dá alimento para aquele povo. Aí ele fala para os discípulos: vocês entram aí no barquinho e vocês vão, porque vocês têm que atravessar até o outro lado. Vocês vão, depois eu vou. Jesus despede a multidão e então vai para o monte a orar. Jesus vai se retirar porque a tristeza era grande, a angústia era grande. Então Jesus vai ficar por um momento, só Ele e o Pai Todo-Poderoso, e Ele vai. Ele está lá, aleluia, orando. Os discípulos estão ali no mar, os discípulos estão ali remando, passando por perigo. Mas Jesus, de lá onde ele estava
Glória a Deus. Não bichou. Eu creio. Jesus ali, aleluia, apoiando os discípulos a mão. Porque Jesus nunca tinha se separado dos discípulos. Daquela vez ele se separou. Vocês vão e eu vou despedir a multidão. Glória a Deus. E Jesus saiu, foi para o monte orar. Mas quando Jesus viu ali o sufoco dos discípulos, ele olhou demais e falou: agora eu vou socorrer os meus filhos. Os meus filhos estão precisando de mim, agora eu vou no encontro deles. Glória a Deus. Porque, aleluia, Jesus podia estar lá orando. Mas os olhos dele, como chama de fogo, estavam sobre aquela tempestade, estava sobre aquele mar, estava sobre os discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E se Jesus permite nós passar por vendaval e tempestade, nós não vai ser sucumbido. Porque Jesus vai estar conosco. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai nos socorrer. Aleluia. E aí disse Jesus assim, quando ali eles viram, aleluia, que Jesus estava ali, disse Jesus. Ele disse, pois Jesus, filhos, tem alguma coisa que comer? E responderam ele, não. Ele estava tão decepcionado, ele estava tão nervoso, que eles responderam ali na bucha, né? Não tem nada de que comer. Porque até eles não conheciam que era Jesus. Não sabia que era Jesus. Oh, E ele disse-lhe, lançai a rede. Agora sim. A ordem do mestre. Ó, como funciona. Quando nós vai na ordem de Jesus, o negócio funciona. O negócio flui. Ai, Deus de glória, Deus de glória. Mas quando nós vai pelo homem, igreja, pelo homem não vai funcionar. Porque os confiam em carros e cavalo. Mas nós vai fazer menção do nome santo do Senhor. aleluia. Nós vai fazer menção do nome santo do Senhor. Nós vai contar as maravilhas do Senhor. Aí quando Jesus então chega e ele fala assim, lança a rede mais do lado direito. Por que ele não falou para lançar a rede do lado esquerdo? Por que ele não falou lança a rede lá para trás ou para frente? Ele falou lança a rede para a direita. É porque aonde Jesus queria que eles fossem é para a direita. Aleluia, glória a Deus. Eu ensinei vocês a noite toda. Eu dei um castigo para vocês a noite toda. Vocês se cansaram, vocês se fadigaram. Mas agora eu cheguei para socorrer vocês. Aleluia. Jesus dando ensinamento para eles. Porque agora você já imaginou? Se eles fossem pescar, pegasse o barquinho deles, fossem pescar. E aí eles pescaram grandes peixes a noite toda. Eles iam falar, nós não precisamos de Jesus. Nós vamos voltar a pescar de novo. Nós vamos voltar ali porque, nós pegamos bastante peixe essa noite. Mas Jesus deu a lição deles. Não é isso que eu quero que vocês façam. Não é isso que vocês vão fazer daqui em diante. Vocês vão ganhar almas para mim, para o meu reino. Vocês vão ganhar vida para mim, para o meu reino. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus fala, lança a rede para o lado direito. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. E ele disse assim, e eles lhe disse, lançai a rede para a ponta direita do barco. E lançaram, pois já, ele não podia tirar pela multidão de peixes. Aleluia, glória a Deus. Jesus fez ali, aleluia. Eles veem o quanto Jesus o amava, o quanto o Jesus cuidava deles, o quanto Jesus, aleluia, diz para eles, aleluia, eis que vos dou poder para pisar de serpente e escorpião, e se beberem, não fará dano algum a vocês, e eu dou, aleluia, poder
Jesus ali deu aquela missão para ela. E lançaram a rede do céu, multidões de peixe, aleluia. E então, aqueles discípulos, a quem Jesus o amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Glória a Deus. Por que ele estava com a igreja? Porque ele era pescador. E ele voltou à rotina dele, como ele fazia antes de conhecer o Mestre. Antes de sermos chamados pelo Mestre, Pedro era acostumado a fazer essa rotina. Quando Pedro então viu falar que era o Senhor, ele ponhou a túnica e se fechou ao mar. E como ali o barco estava perto da praia, uns 100 metros ali da praia, Pedro foi nadando até a beira da praia. E os outros discípulos foram o barco para chegar até a praia. Por que, igreja? Porque Pedro, ele tinha a promessa do Senhor. E só para vocês verem, quem que voltou a pescar até a ideia de voltar para o mar para pescar? O mar da Galileia, né? Ou o rio da Galileia. Pedro voltou para pescar. Mas não era isso que Jesus tinha planejado para Pedro. E Pedro ali então, ele veio até a praia. E olha agora, ele lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 cocomados. E levando a rede cheia de peixes. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando a ordem vem de Jesus, vai fluir, vai ter abundância, vai ter alegria, vai ter, eu imagino, alegria, quando eles puxaram aquelas redes, né? E aquela rede veio cheia de grandes peixes, aleluia. E a rede ali, quando a rede ela é feita por Jesus, ela não rompe, não. A rede natural, ela, com os peixes que eles chegaram, ela podia se romper. Mas quando Jesus ordenou, Jesus trabalhou até na rede, porque a rede não podia se romper. E ali eles pegaram multidões de peixe, aleluia, e chegou até o outro lado. Aleluia. E agora, o 9. E logo que desceram para a terra, viram ali brasa e o peixe posto em cima. Glória a E Deus. pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Eita Deus. Agora vocês falam para mim onde que Jesus pescou. Aonde que Jesus tinha pegado os peixinhos? Não, Jesus era o mestre em multiplicar. Jesus era o mestre de providenciar. Quando eles chegaram, eles já viram ali o fogo para se aquecer e o alimento para comer. Sabe o que Jesus quer ensinar a mim e a você através dessa palavra, igreja? Que nós só dependemos de Jesus. Ele vai providenciar o pão, Ele vai providenciar o peixe e Ele vai providenciar a altura na minha vida e na tua vida. Porque foi o que Jesus ensinou para eles. Aleluia, glória a Deus. E ali já estava o peixe assado, o pão assado, e eles foram para jantar com Jesus.
Vocês viram que de cedo até a tarde eles foram para jantar. E Jesus disse: agora vocês vão trazer os peixes que vocês apanharam. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 53 grandes peixes. E sendo todos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Aleluia. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, semelhantemente também os peixes. Olha só, já imaginou que vergonha para aqueles discípulos? Que vergonha que eles nem ousavam perguntar: mestre, é o Senhor mesmo? A vergonha era tanta que eles não ousavam perguntar. Porque eu acho que o rosto de Pedro, eu acho que queimava, o coração queimava, porque ele desobedeceu a vosso mestre. Aleluia, Jesus. Ao invés de fazer o que Jesus tinha mandado eles fazer, eles pegaram em outra direção. Glória a Deus. Vamos voltar a fazer a rotina lá atrás que nós fazíamos. Não. Quando nós lançamos a mão do arado, nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos querer voltar. Não importa a situação, não importa a enfermidade, não importa a dor, não importa o sofrimento, a angústia, não. A Elizabeth falando aqui, não era nem para mim estar aqui, a luta que ela tem passado, igreja. Não era para estar aqui, mas não pode, aleluia, glória a Deus. Lançou a mão parado, não olhe para trás, vai em frente, aleluia. Porque o Senhor não vai desamparar mim, não vai desamparar você. O homem ele te deixa, o homem ele te engana, o homem ele... Ah, meu Deus. Mas Jesus não se prometeu que ele vai estar conosco, ele vai estar conosco. Não importando a dor, ou o sofrimento, ou o deserto que você vai passar, Jesus vai estar com você. Não lança a tua rede. Não, igreja. Tenha a ordem do Senhor. Tenha a ordem do Senhor. E obedeça a ordem do Senhor. E já era a terceira vez que Jesus foi manifestado aos seus discípulos. E depois de ter ressuscitado aos mortos, depois de ter ressuscitado a terceira vez, ele apresentou aos discípulos. E depois de ter jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: filho de Jonas, ama-me mais do que os outros? Aleluia. Quando ele fez essa pergunta para Pedro, aí eu creio que, não sei se Pedro, ele deve ter lembrado, né? Puxa vida, eu liguei a Jesus 3 vezes, e agora Jesus está me perguntando isso, se eu amo ele. O que Jesus está querendo ensinar? Se você me ama, vai fazer o que eu mandei, vai ganhar almas para mim, vai cuidar das minhas ovelhas, vai buscar as minhas ovelhas onde elas estiverem perdidas, vai buscar. E o Senhor Jesus fez essa pergunta para Pedro. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Ele disse-lhe Jesus: apresentai o meu cordeiro. E por 3 vezes Jesus falou isso. Ele disse-lhe pela terceira vez. Então Pedro entristeceu-se quando ele disse pela terceira vez. Pedro ficou triste, porque sabia que Jesus estava ali, lembrando do que ele fez lá atrás. Porque Jesus falou sobre essa pedra: tu vai construir a minha igreja, e eu coloco a chave nas tuas mãos.
Pedro não tinha ainda entendido isso. Então Pedro se entristeceu muito ali. Esse não entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amo mesmo. Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E então o Senhor disse: apacenta minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando era mais moço, cingiria-te a si mesmo e andava por onde queria. Mas quando fores velho, eita Deus, estenderá as tuas mãos e outros lhe cingirão, e tu levarás para onde tu não queres. O que Jesus estava dizendo para ele? Do mesmo jeito que fizeram comigo, vão fazer com você. Hoje você pode até ir para onde você quiser. Para onde você quiser. Porque Pedro, quando Jesus chegou a ele, era moço, era mais jovem, agora ele já estava mais velho. Já estava ficando velho. E Pedro ia pagar o preço por amor das ovelhas do Senhor. Glória a Deus. Era isso que Jesus queria ensinar para Pedro. Pedro, você voltou a pescar, mas não era para você voltar a pescar. E todo esse ensinamento, talvez eu creio, porque não está escrito aqui, porque eu creio que Jesus falou, Pedro, não era para você voltar lá para pescar, era para você cuidar do meu rebanho, das minhas ovelhas. Você me negou, mas foi permissão minha. Mas eu estou com você, porque foi eu que te escolhi, foi eu que te remi, foi eu que te sarei, foi eu que te salvei, foi eu que busquei, Glória a Deus. não era assim, Pedro, para você fazer. Mas você foi teimoso, pegou e voltou a pescar e eu te dei uma lição. Aleluia. Mas saiba que daqui em diante eu vou estar com você. Saiba que daqui em diante eu vou cuidar de você, eu vou zelar de você, vou zelar da tua família, eu vou cuidar dos teus, aleluia, glória a Deus. Mas você vai fazer conforme o meu querer, a minha vontade. Aleluia. E Jesus estava se referindo aqui, igreja, através da morte de Pedro, aleluia. Porque eles iam pegar Pedro, eles iam amarrar Pedro, eles iam lançar Pedro ali, iam crucificar Pedro, aleluia, como crucificou Jesus. Mas só que Pedro morreu de cabeça para baixo e Jesus morreu com a cabeça para cima. Eita, Jesus. Mas do mesmo jeito que Jesus morreu, Pedro também morreu. Porque que ele falou assim, agora você é livre, você vai para onde você quiser. Mas vai chegar a hora que vão ponhar as correntes na mão tua e vão levar você para onde você não quer ir. Vão levar você para a morte, Pedro. E Pedro tinha que ir fazer o querer do Senhor. Aleluia. Ele disse isso significando com que a morte que havia ele de glorificar a Deus. Ele disse isso, segue-me. E Pedro voltando viu o quê? O seguia aquele discípulo a quem Jesus mandava. E que na ceia se recostava também sobre Jesus. Olha só, igreja, que coisa linda. E aqui então ele pergunta, e vendo Pedro, a esse disse-lhe Jesus, Senhor, e desse que será? E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu veja, o que importa, não segue tu a mim. Então não olhe, igreja, faz a tua parte. Não olhe para aquele que está ficando, deixando de ficar, mas faz a tua parte, segue Jesus. Segue Jesus, ganhando almas para Jesus, cuidando do rebanho do Senhor, ainda que seja em meio vendaval, meio luta, em meio sofrimento, mas
Aleluia. Igreja, fica essa palavra no teu coração. Estuda essa palavra e procura entender o que Jesus quer de mim e de você. Para que nós não façamos como Pedro fez, voltar à nossa rotina antiga, antes de nós aceitarmos e conhecer a Jesus. Amém. Quando nós conhecemos a Jesus, nós temos que obedecer a Ele. A nossa vida já não é mais nossa, é dele. O nosso querer não é mais nosso, é dele. Igreja, quem gostaria de estar no filme dentro da igreja? Não é o nosso querer, é o querer do Senhor. Mas quem está ali, ó, né? Debaixo da terra, debaixo do monte. Que os crentes viu eles, vai debaixo do monte, ó, se esconde lá, né, Bete? Debaixo do monte está coberto, tem? Esse não dá nem para a gente virar dele, tudo coberto. Rapaz, agora que tem ar-condicionado quentinho, né? Ele tem, mano. Aí deita lá e fica, né? Eita, glória. Agora nós não. É um montão de coberto ainda, Elizabeth, não se esquenta. Tá frio, mano. Misericórdia. Então fica com essa palavra no teu coração. Agradece ao Senhor por tudo, dá glória ao Senhor por tudo, porque Ele vai estar Senhor cuidando de nós até a consumação do século. Glória a Deus. Ele é fiel para cumprir, né, igreja? Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Com permissão do pastor, eu vou chamar os abraços para dar mais um louvor. Elizabeth, vou dar aqui mais um louvor. Louva aquele louvor lindo lá. Louva aquele louvor lindo. E que Deus abençoe a igreja, né? Que Deus confirme a bênção, vitória.